Independente da atividade, todos terão que emitir nota fiscal. Isso é uma mudança que vai impactar a todos nós. Não perca esse próximo programa onde nós trataremos esse tema. E roda a vinheta. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Aê, o Lima que desmistifica sempre tudo, é o desmistificador. Lima, nós estamos novamente perdidos no mato sem cachorro. Vamos nós lá. A palavra nota fiscal parece algo tão simples, mas a gente costuma ouvir por aí. O senhor quer que imita a nota fiscal? E a pessoa responde, não precisa, né? É como se emitir nota fiscal dentro, né, de uma cultura, de um costume, né, fosse opcional. Com a reforma tributária, Lima, vamos falar um pouco, porque isso tornou-se, né, algo muito relevante, né, dentro da Lei Complementar 214, né? Já estava falando tudo errado aqui. A Lei Complementar 214, ela já deixa bem claro que a nota fiscal é um documento declaratório. Fala um pouco aí para nós, por favor. Bom, são dois aspectos, né? Primeiro deles, o que você falou aí de com nota, sem nota, essa informalidade com a Lei Complementar 214, ela tende a acabar. Por quê? O segundo aspecto é da informalidade e o segundo aspecto é a questão da não cumulatividade, que tudo vai gerar crédito. Então, assim, naturalmente, né, isso não é cultural, as pessoas vão começar a pedir nota e as empresas também pedir nota, porque isso vai reduzir, quanto mais você tem crédito, né, menos você vai pagar o imposto. Então, esse é um ponto importante. E outra questão, essa questão da informalidade tende a acabar. Por quê? O governo sempre tolerou alguma informalidade, né? Então, essa questão de não ter a nota ou atividades que não são obrigatórias a ter nota fiscal. Com essa tecnologia... Até porque são isentas ou até enfim, imunes. Sei lá. Ou estão numa faixa muito mais baixa e a Receita e os órgãos do governo entendem que não precisava controlar. E agora, com o avanço dessa tecnologia, com as questões da reforma tributária, todas as atividades terão algum tipo de nota fiscal para controle e geração de tributação. Muitas pessoas estão assim, ainda eu noto, Lima, que não caiu a ficha de todo mundo ainda. Tem muita gente por aí ainda achando assim, olha, eu ainda estou associando nota fiscal às atividades mercantis ou atividades de serviço. Ele não está associando nota fiscal, exemplo, a um clube recreativo, que ele simplesmente ele tem lá, ele goza de imunidade, isenção, não paga tributo, né? Pelo menos pouco vai ser afetado pelo IVA nas atividades, a atividade principal dele, mas ele tem que emitir nota fiscal para todo mundo, uma entidade. Então, até aqui, fala um pouco para nós dessas atividades que nós temos e que todas passarão a ser obrigadas. Isso é uma mudança de cultura aqui, porque nós não temos a nota fiscal só para dar o crédito, nós temos a nota fiscal para que o fisco enxergue a operação que ocorreu, porque ela é declaratória. Então, essa é uma das mudanças profundas, né? Como ela é declaratória, o documento fiscal é declaratório. Isso facilita, por um lado, que você suprime naturalmente obrigações acessórias, porque a nota quando você emite, você declara que deve, né, o imposto, é responsável por isso. Então isso vai facilitar com a queda, o término de obrigações acessórias. E ao mesmo tempo, atividades, como você disse, que não eram tão controladas, como autônomos, clubes de serviços. Autônomo já é uma paulada, né? Então, por exemplo, a locação que não era uma atividade que, inclusive, não havia uma tributação nota fiscal no para aluguel. Consumo, vai ter nota fiscal. Nota fiscal então, para aluguel. Todas as atividades
em algum momento da transição da reforma tributária, nas leis ordinárias, enfim, vão ser estabelecidos documentos fiscais, como nota fiscal ou recibo fiscal, tudo é gerado eletronicamente. Vou dar um exemplo. Hoje, médicos já têm um documento fiscal eletrônico que o próprio médico emite pela Receita Federal. Ainda tem o costume de não você quer com recibo ou sem recibo, né? Aquela questão, mas cada vez mais a tendência é que as pessoas, para terem crédito, para pagar menos imposto, elas comecem a pedir cada vez mais. O próprio consumidor vai ser o fiscalizador das empresas para gerar a nota fiscal. Mas antes do consumidor nós temos o fisco mesmo, né? Porque eu fiz até uma relação, você já falou, né? Que a palavra é prestador de serviço habitual, produtos informais que comercializam de forma recorrente, operações que antes eram tratadas como não tributadas por ausência de documento, e aí vem uma lógica muito simples, né? Se há atividade econômica, há fato gerador. Se há fato gerador, há nota fiscal. Então, toda atividade econômica terá que ter nota fiscal. E a palavra, Lima, que dói, né, na alma, chama-se rastreabilidade. Né? A partir de agora, houve uma atividade econômica, vai ter rastreabilidade. E a questão mais importante são tópicos que aparecem no texto da Lei Complementar 214, né, sobre a reforma tributária, que trata da reforma tributária. Um dos aspectos mais relevantes, todo esse controle é para melhorar a eficácia da fiscalização. Como vai acontecer muita tecnologia e todos os operações, sejam mercantis ou de serviços, né, vão ter um documento fiscal e aí a rastreabilidade, como você disse, a questão de controle, a fiscalização vai ser muito mais eficiente. E a punição, né? Porque a partir do momento que é obrigatório, vai ter punição. Lembrando que a legislação evoluiu nesse sentido. Alguns estados, o próprio governo federal está estabelecendo alguns programas de conformidade. Então, primeiro, nesse programa, a fiscalização ela encontra o erro, encontra o problema, orienta e permite que seja retificado ou alterado de forma sem ser punido. Na reincidência, aí sim a punição. Então, também houve esse controle, essa segurança com esses mecanismos de conformidade para minimizar e ser mais orientativo do que punitivo. E a própria lei prevê, né, que uma das coisas que vai ser muito monitorada é o cancelamento. Sim. Porque nós temos duas situações que é muito comum. Ou a pessoa erra no preenchimento, ou cancela por algum motivo também. Você tem o cancelamento porque, de fato, o serviço foi cancelado, ou a compra, a mercadoria, sei lá, a operação foi cancelada, mas você tem o cancelamento também, que é aquela jogadinha que você fazia, né, cancelar para tentar burlar o fisco. Hoje, isso torna-se muito mais difícil, né, porque nós podemos ter... Porque isso impacta na cadeia do crédito, quem tomou o crédito, no split payment da vida, impacta em tudo e pode ter aí uma penalização severa. O que vai acontecer, assim, o que tende a acontecer, os prazos de cancelamento serem muito mais concisos, reduzidos, para que essas questões que você citou sejam minimizadas, né, o risco seja menor, e também com a integração nacional entre a União, estados e municípios, vai ser muito mais complexo, né? Então, com essa integração, o tempo para cancelamento, a própria questão da informalidade... que antes era muito tolerada, hoje dá para entender que não vão mais tolerar a informalidade. Não, até por conta do documento fiscal, que todas vão ter, que é com essas regras muito mais rígidas. E aí vai ter multa, enfim. E também a questão do crédito. Como ela é declaratória, né, se você deixar muito solto, né, se você não puder cancelar ou demorar um prazo muito longo para cancelar, você passa a dever o imposto. Como você citou, o split payment, quando ele entrar em vigor, ele vai, na hora que você paga, o imposto já é retido. E se for uma ação muito demorada, como é que fica esse crédito? É perdido. E há uma tendência, Lima, de que os prazos
para cancelamento sejam cada vez mais curtos. Né? Isso a gente já afirmou, até por conta desse exemplo. O split payment já reteve o imposto, você cancelou, tem que estornar, então é muito mais complexo. Então eles têm que criar mecanismo de mais controle e com um tempo muito menor para você poder estornar ou cancelar essas notas fiscais. Por mais que tudo seja eletrônico, pessoal, isso é um ato simples, é algo que parece ser muito fácil, só que quando você leva para esse nível, onde nós usamos a palavra todos, né, que tem atividade econômica, tem que emitir nota, é muita gente, são muitas operações, Lima. Então, assim, eu acho que o impacto inicialmente vai ser muito grande. E é uma questão cultural. Cultural e outra coisa. O pensamento do legislador, quando construiu essa legislação, acha que todas as empresas no Brasil são multinacionais, que tem tecnologia, que tem compliance, que tem revisor, estrutura tecnológica, uma estrutura de ponta, totalmente de última geração, esquecendo que a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Então, assim, ficou um pouco fora da realidade, né? Vamos ter muitos problemas, né? Muitas adaptações. Muito erro, muitas adaptações, o governo cedendo, né? Instrução normativa em cima de instrução normativa, muitas ações do comitê gestor, enfim, aprovaram a lei, a PLP 108, vai ter um programa só sobre isso, mas, enfim, na questão da nota fiscal, pensaram como se fosse a Suécia aqui, né? Pequeno e organizado, né? E aqui o Brasil é muito grande e tem muitas questões a serem discutidas. E por isso que eles investem em tecnologia. Mas, Lima, é isso aí. Eu acho que o que nós deixamos como recado é que o Brasil não é para amador e não interessa se você é um pequeno empresário, um autônomo, não interessa se você é um locador, né, faz locação de imóveis, não interessa se você é um grande empresário, nós estamos todos sob o guarda-chuva da Lei Complementar 214 e essa regra vai pegar pesadíssimo, por isso tem que buscar sempre a ajuda de um profissional especializado, um contador, e que, né, não dá para dar bobeira. Então é isso aí, Lima, vamos para o fechamento. Pessoal, e as considerações aí. Se organizem, né, como ele disse, peçam ajuda do contador, criem mecanismos de controle melhores, tenta organizar essa informalidade, porque o fisco vai ter mecanismos de controle muito mais detalhados do que já tem hoje. Então tem que se organizar, tem que se preparar. Esse período 2026 é muito importante para você se organizar, que ainda está incipiente, só está destacando o imposto, enfim, e quem tiver que passar a ser obrigado a ter nota fiscal vai ter que também se organizar muito mais ainda, porque acaba a informalidade nesse país em vários aspectos. Isso daí, Lima. Então vamos agora para os nossos patrocinadores, agradecer aqui aos Soluções Contábeis Inteligentes, meu amigo Maurício, nosso amigo Maurício. Meu irmão, um grande abraço, obrigado. E quem mais? A Nanodata, né? O nosso parceiro aí, já que você citou o Maurício, eu vou citar o Wagner, grande parceiro, o Wagner, o João, enfim, o pessoal que está por trás aí. Esquece o japonês, ele vai passar mal, hein? Putz, o japonês, palmeirense, enfim, ele tá meio triste esse ano, mas vamos em frente, né? Vamos lá, pessoal. E a Hort, né? Nosso parceiro, aí tem que agradecer especialmente a nós mesmos. Só tem fera. Né? Que só tem fera. E também o projeto Nanotex, que é uma integração entre a Hort e a Nanodata, que desenvolveu um sistema de projeção e aplicação da reforma tributária. Isso está sendo muito interessante. Você que é um grande empresário, um pequeno empresário, precisa refazer seus custos, avaliar seus fornecedores. Essa é uma ferramenta ideal para isso. Valeu, pessoal? E Lima, manda o joinha, senão o ano não começa e a gente não exorciza esse voodoo tributário desse país. Vamos lá. O nosso joinha, esqueci. Um feliz 2026 para todos, que tenhamos muita fé, muita prosperidade e muito trabalho pela frente. Um pouquinho de saúde ajuda também. Bastante saúde. Até a próxima. Valeu, pessoal. E não esquece de se inscrever no canal, hein? E deixa seu like.